Lula distribui 12 bilhões de reais para senadores para aprovar bécias e Flávio Dino fica calado. É exatamente com essa manchete explosiva que a gente mergulha na nossa análise de hoje sobre o complexo xadrez político por trás da mais nova indicação ao Supremo Tribunal Federal. E olha, antes da gente destrinchar cada peça desse tabuleiro, já se inscreve no nosso canal rapidinho para continuar acompanhando nossas análises de forma clara e direta. Bora lá! Essa frase não é só força de expressão, tá? Ela é a alegação central do material que a gente está explorando hoje. Uma acusação contundente de que a máquina do governo estaria operando a todo vapor, com a fonte argumentando que o uso de recursos massivos foi liberado bem na véspera da sabatina do Jorge Messias. Isso já joga a gente direto para o ponto mais polêmico de toda essa história, a percepção de que não é apenas sobre currículos ou ideologias, mas sim sobre uma negociação de poder pesadíssima. E aí vem aquela pergunta fascinante que não quer calar. Será que o voto secreto vai acabar numa traição política histórica? Porque, pensa bem, o grande ponto cego de qualquer negociação em Brasília é esse. Não importa o que foi acordado à luz do dia, o anonimato da urna cria o ambiente perfeito para a imprevisibilidade e, quem sabe, para uma retaliação. Bom, vamos direto para a primeira grande peça desse quebra-cabeça, a polêmica dos bilhões. 12 bilhões de reais. É uma quantia colossal. De acordo com a nossa fonte, o governo teria empenhado toda essa bolada em emendas parlamentares num timing estrategicamente alinhado com a confirmação do Messias. O material é bem direto ao descrever isso como uma tentativa aberta de garantir os votos necessários, praticamente inundando os senadores com recursos para as bases deles em troca daquela lealdade na hora do sim. Mas ter todo esse dinheiro não é garantia absoluta de sucesso. E para entender o porquê, a gente precisa falar sobre o fantasma de Flávio Dino. A fonte faz um paralelo que ilustra perfeitamente essa desconfiança atual, mostrando o contraste brutal entre promessa e realidade. O relato é que, lá atrás, na época da sua própria aprovação para o STF, o então indicado Flávio Dino teria garantido aos senadores que protegeria o Congresso, que não ia barrar emendas, nada disso. Só que a realidade, segundo a análise, foi outra. Já vestindo a toga do Supremo, ele teria tomado decisões que contrariaram diretamente os senadores, incluindo cortes nessas mesmas emendas, e esse ressentimento ainda está muito vivo nos corredores do Senado. O que nos leva para as táticas de defesa e aos bastidores. Vamos olhar mais de perto o jogo de Davi Alcolumbre. Aqui a gente esbarra numa neblina daquelas. O material cita informações do jornalista Lauro Jardim apontando para duas direções opostas. De um lado, rolou um boato forte de que um emissário, falando em nome do Alcolumbre, estaria no pé do ouvido dos senadores orientando a votar contra o indicado. Do outro lado, veio a negativa categórica da equipe do presidente do Senado, dizendo que ele, de jeito nenhum, atua dessa forma. Essa confusão toda só prova como as lideranças estão pisando em ovos. E para tentar quebrar esse gelo, rolou uma articulação que a fonte descreve com um peso institucional enorme. Dá só uma olhada nessa lista de supostos participantes de um encontro secreto. A gente não está falando de peças menores do xadrez, tá? E o próprio indicado, Jorge Messias, sentado com o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Pacheco, já seria notável. Agora, a presença de ministros do STF, como Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes, pois é. Segundo a fonte, isso demonstra que as forças mais poderosas da República decidiram sentar na mesma mesa para tentar pavimentar o caminho dessa aprovação. Agora vamos ver como isso se desenrola no campo de batalha dos procedimentos, as manobras na CCJ. O caminho para a aprovação é rígido. Primeiro tem a sabatina pública, seguida pela votação na comissão, que é a CCJ. E o último degrau, e de longe o mais perigoso, segundo a análise, é a votação secreta no plenário. A percepção do material é que o indicado tem força para passar na CCJ, mas o governo estaria fazendo um verdadeiro microgerenciamento para garantir que essa vitória inicial pareça a mais absoluta possível. Um exemplo prático desse microgerenciamento que a fonte aponta: a manobra envolvendo o senador Sérgio Moro. A alegação é de que ele, sendo um voto declaradamente contra, foi retirado da comissão aos 45 do segundo tempo. O objetivo ali não seria apenas vencer na CCJ, mas vencer de lavada. Uma tentativa clara de criar um clima de já ganhou e de força inabalável antes de chegar no plenário, que é onde a coisa fica imprevisível. E é exatamente o plenário que traz a gente para o ponto alto da nossa explicação, o poder do voto secreto. Aqui entra a grande teoria de retaliação que a fonte levanta. Imagina a situação.
Os senadores estão numa posição onde podem ter o melhor dos dois mundos. Eles podem muito bem aceitar tranquilos os 12 bilhões de reais em benefícios oferecidos pelo governo, mas, na hora que a cortina se fecha e o voto é impossível de rastrear, eles simplesmente vão lá e rejeitam o indicado. Seria o troco perfeito por todo aquele ressentimento com as promessas do caso Flávio Dino. E a matemática deixa esse cenário de roer as unhas. Olha só, os aliados do indicado contabilizam uns 43 votos garantidos, mais ou menos. Precisa de 41 para aprovar, ou seja, a margem de segurança é de exatos 2 votos. Enquanto isso, 38 senadores formam o bloco da oposição ou dos indecisos. Numa votação secreta onde a lealdade custa caríssimo e a mágoa é grande, uma margem de 2 votos não é segurança. É andar na corda bamba sem rede de proteção. E as implicações de escorregar nessa corda bamba seriam um verdadeiro terremoto. A fonte relata que líderes da base aliada já estão fazendo as contas do desastre. Se o Senado barrar essa indicação, não vai ser só uma derrota de um nome. Instala-se na hora uma crise institucional de proporções gigantescas entre o Executivo e o Legislativo. Isso trava tudo, afetando desde a governabilidade até a aprovação de políticas públicas para os próximos anos. Para a gente entender de verdade o peso do que está acontecendo, basta olhar para a história. A última vez que o Senado rejeitou o indicado do presidente para a Suprema Corte foi em 1894, lá no governo do Marechal Floriano Peixoto. Depois disso, nunca mais. Tivemos a aprovação de 2023 cheia de tensões e supostas promessas, e agora a gente está na beira de um precipício histórico, correndo o risco real de ver um padrão de mais de 130 anos ser quebrado. O que nos traz para nossa provocação final? Será que uma insatisfação silenciosa, transformada num voto secreto de retaliação, teria o poder de reescrever de vez o equilíbrio de forças em Brasília? O que a gente percebe analisando tudo isso hoje é que, sim, os bilhões fluem e as reuniões acontecem de portas fechadas, mas no fim das contas a decisão final esbarra na imprevisibilidade humana e no ressentimento das instituições. O tabuleiro está montadinho. Vamos ver qual vai ser o checkmate dessa partida histórica. Muito obrigado por acompanhar mais essa análise com a gente e até a próxima.